causa do Espírito. E aí, então, nós já vimos essas características, né? Interessante, a pomba, o ar, o óleo, o fogo, o selo, o penhor. E agora vamos falar um pouquinho sobre a água. Eu deixei esse por último, porque eu acho que a água, ele tem um aspecto, eu diria, acho que de todos esses que nós falamos, é o que mais mexe conosco diretamente. Eu vou explicar isso por quê. Bom, na Bíblia, eu vou começar por alguns aspectos intermediários aqui, para chegar no mais importante aqui. Na Bíblia, a água é necessária para limpeza e purificação. Nós conhecemos muitas passagens na Bíblia que, que mostra a respeito disso, né? Lavar com água, água pura, os serviços sacerdócio, tinha muita coisa relacionada à água, à limpeza. Então, essa limpeza, essa purificação está relacionada a uma função do Espírito, né? A gente pode verificar também lá em Ezequiel 36, lá em Ezequiel fala de água como um instrumento de purificação interior, né? E fala também da regeneração produzida pelo Espírito Santo. Se você quiser, pode ler esse versículo lá, você vai entender do que eu estou falando, né? Fala da água como purificação interior, é o aspecto do Espírito. Tito, capítulo 3, versículo 5, fala do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, né? E esse Espírito que nos continua nos purificando durante a santificação, né? A nossa vida diária. Mas nós precisamos do lavar, regenerador e renovador do Espírito. Então, aí ele vem como uma água, né? Que lava, regenera e renova. Isso é Tito 3. Nós também lembramos, amados, da boa terra de Canaã, que na descrição mostra que ela tinha abundância de água, tinha mananciais profundos, fontes e ribeiros, né? Isso está em Deuteronômio 8:7, uma descrição da boa terra de Canaã, representando os mananciais profundos, Deus Pai, as fontes que trazem a, até nós, representando Cristo, e os ribeiros, que é o correr, o fluir dessa água, como sendo o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Então, é uma figura também da boa terra, que representando não só o Espírito, mas o Pai, o Filho e o Espírito, Deus triuno. Mas o que nós usufruímos é aquilo que já saiu da terra, saiu da fonte e se tornou ribeiro. Então, o que nos chega até nós dessa figura são os ribeiros, é o fluir dos rios representado pelo Espírito Santo na nossa vida, que é o fluir, né? Também tem Ezequiel 47, você pode ler depois, ele fala das águas que saíam de debaixo do templo e que elas virariam um rio que não dava mais para passar a nado, né? Lembra daquela história? E andar um tanto, a água está no tornozelo, depois está no joelho, depois está nos lombos, e daqui a pouco você não consegue mais controlar e o rio está te levando, né? Esse rio representa o Espírito Santo, né? E essa figura representa nós sendo levados pelo Espírito Santo, né? Quando nós largamos a nossa firmeza em nós mesmos, né? Enquanto nós temos pé, a água está rasinha, nós temos controle sobre a nossa vida. Mas à medida que nós nos lançamos nesse Espírito, nós lançamos no fluir de Deus, e quanto mais profundo nós avançamos no nosso relacionamento com o Espírito, mais nós perdemos controle da nossa vida e o Senhor pode nos levar para onde Ele quiser. Essa é o desejo de Deus,
é onde ele almeja chegar, né? Ter essa vida de nos levar aonde ele quiser. Muito bem. Então, Ezequiel 47 fala dessas águas. E depois, em Apocalipse 22, fala do rio, da água da vida, que flui do trono de Deus. É a mesma figura de Ezequiel, só que já em Apocalipse. E tanto um quanto o outro, Ezequiel 47 como Apocalipse 22, fala do rio e fala da vida que crescia na sua margem. Apocalipse fala especialmente da árvore da vida, que era as folhas era para a cura dos povos. Irmãos, tudo isso é para nós entendermos a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, nessa questão da água, eu disse que eu entendo ser o ponto mais importante da tipificação do Espírito Santo, porque para nós, irmãos, vamos pensar um pouquinho. O que significa água para nós? Nós, seres humanos. O que significa água? Água é a fonte da vida, né? No sentido real mesmo, né? Nós, a água, tanto tão importante que quando os cientistas estão procurando e fazendo pesquisas no universo, a primeira coisa que nós queremos encontrar em outro planeta, em outro astro que nós estejamos estudando, é se tem água, não é assim? Vamos ver se tem água na Lua, vamos ver se tem água em Marte, vamos ver se tem água, porque a água é a base para que a vida possa existir, a vida como nós conhecemos, obviamente, né? Então, nós procuramos vidas similares à nossa. Então, se não houver água, não haverá vida. Não haverá vida. E isso é uma coisa definitiva, né? A vida humana não existe, não subsiste sem água. Tanto é que você pode ficar muitos dias sem comer, mas pouquíssimos dias sem beber água. Nós somos composto predominantemente de água. Então, a água para nós ela é vital, ela é essencial. Nós não podemos viver sem água. Eu estou falando aqui com vocês, minha boca está ficando seca. Eu preciso de água. Até na atividade de falar, nós precisamos de água. Fazemos exercício, nós desidratamos, precisamos de água. Irmãos, como seria o mundo sem água? Vamos fazer um pequeno exercício. Como seria um mundo sem água? Não seria, né? Não seria. Não tem como esse mundo não ter água. E como seria a sua vida sem água? É, mesma coisa. Não seria. Você não subsistiria. Você não teria como viver sem água. Nós estamos falando do Espírito. Então pense agora da maneira como você pensou num mundo sem água, numa vida sem água. Pense que da mesma maneira seria uma vida sem espírito. Como seria a nossa vida sem espírito? É a mesma coisa. Sem espírito não tem vida. O espírito é aquele que nos dá vida. E nós precisamos constantemente beber desta água. Nós precisamos constantemente sermos supridos desta água do Espírito. É sério assim, irmãos. Nós não podemos viver sem o Espírito. Nós podemos fazer muitas coisas na nossa vida. Nós temos capacidade para fazer muitas coisas. Mas qualquer coisa que nós fizermos que não tenha o Espírito, isso não
haverá, nesta coisa, não haverá vida. É assim que funciona. As coisas, para que elas tenham vida, precisam ser feitas no Espírito. Eu, quando estou falando aqui com vocês, eu preciso do Espírito, porque se eu falar as coisas que eu tenho como conhecimento e eu não acrescentar o Espírito, ela não vai tocar a sua vida. Não vai tocar, porque onde não há Espírito, não há vida. Quer seja na palavra que nós fazemos, quer seja nas atitudes que nós tomamos, quer seja nos conceitos que nós formamos, quer seja em qualquer coisa que nós façamos, que não seja adicionado o Espírito Santo, não tem vida. É assim que funciona. Então, eu ainda quero fazer algumas reflexões sobre a questão do Espírito. Só para a gente ter uma ideia, irmãos, vou abrir só um parênteses para a gente ver na palavra alguma coisa que o Senhor falou a respeito do Espírito para nós. João 14, por exemplo, ele começa falando para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essa palavra, ela foi direcionada aos discípulos num momento muito difícil. Era um momento que antecedia a morte do Senhor, e eles estavam com muito medo, porque estavam sentindo que as coisas iam degringolar, como diz. Né? O Senhor estava indo para a morte, e eles não sabiam o que ia acontecer com o Senhor e nem com eles. Então, eles estavam temerosos. Então, no capítulo 14, 15 e 16, o Senhor, ele consola os discípulos. E o consolo que o Senhor apresenta para os discípulos é a promessa do Espírito Santo. No versículo 16 do capítulo 14 fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, eu falei assim, olha, por um tempo, eu vou sair da presença de vocês. Eu vou para outro lugar. Mas não se preocupem, eu vou mandar um outro consolador. Esse outro consolador, ele denota que é alguém com a mesma natureza que ele, da mesma natureza de Jesus, do Cristo. Né? Então ele falou: eu vou mandar um outro, só que esse é um outro com a sua própria natureza, a fim de que esteja para sempre convosco. Então eu quero que vocês comecem a gravar algumas palavras, né? Esteja para sempre convosco. Essa é a promessa de Deus para nós. E o Senhor prometeu que iria enviar esse outro Consolador, e ele enviou? Sim, ele enviou. Ele é o Espírito da verdade, o Espírito da realidade que o mundo não pode receber. O mundo não, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Em vós. E é onde o Espírito Santo habita, em vós. E ele termina dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, a gente vê que o Senhor, ele promete para nós o Consolador, né? E aqui é interessante a gente ver que ele chama o Espírito de Consolador porque eles estavam aflitos. Naquele momento, eles precisavam de um Consolador. Eles precisavam de alguém que os consolasse, que os pegasse no colo e falasse: não temam. Pegasse pela mão e diga: não temas, eu estou contigo. Né? E esse Espírito foi dado para nós como Consolador. E no versículo 26 ele fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui nós vemos a função do Espírito Santo de nos ensinar todas as coisas. Irmãos, nós precisamos aprender aquilo que o Espírito está nos ensinando, né? Ele tem essa capacidade de nos ensinar. Então, permita que o Senhor, Espírito, te ensine todas as coisas. Não pense que você saiba, se você sabe todas as coisas, você não sabe. Nós precisamos ser ensinados pelo Espírito. E ele nos fará lembrar de tudo que ele tem dito. Isso está relacionado à palavra, irmãos, né, que ela precisa vir no nosso coração, sendo estimuladas pelo Espírito Santo, né? Essas são funções do Espírito, né? Ensinar e nos fazer lembrar, né? Nós temos que ter essa experiência, irmãos, do Espírito em nós, agindo dessa maneira, nos ensinando e nos fazendo lembrar das coisas que nós já aprendemos, das coisas que nós já lemos, das coisas que nós já ouvimos. E ele continua dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então aqui o Espírito ele vem como um outro consolo, que é nos dar a paz, não como o mundo dá, mas a paz do Senhor. Muito bem, continuando aqui. Depois ele vai falar que ele é a videira, que nós somos os ramos, que nós temos que permanecer nele. E aí ele vai falar que ele enviará o Espírito da verdade e ele dará testemunho de Jesus. Então, aí o Espírito ele vem para falar e dar testemunho. Dar testemunho significa mostrar para nós, de maneira clara, quem é o Senhor Jesus. Para que, por meio dessa nossa experiência com o Espírito, ele fala assim que nós também testemunharemos. Então, o Espírito, ele começa testemunhando de Cristo para nós, para que nós possamos testemunhar a respeito dele. Ele continua ainda falando, né? No versículo 7 do capítulo 16. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se, porém, eu for, vô-la enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui nós vemos a função do Espírito de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós não convencemos ninguém através do nosso testemunho. Nós damos testemunho, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Então, o Espírito, percebam a ação do Espírito como aquele que guia-nos em toda a verdade, que ele nos diz as coisas que tem ouvido do Pai e do Filho, e nos anunciará as coisas que há de vir. E ele glorificará o Senhor em nós. Todas essas coisas, amados, são ações do Espírito Santo em nós. O Espírito, ele age em nós dessa maneira. E aí, essa foi a promessa do Espírito pelo Senhor para conosco. Nós vemos que lá no finalzinho do livro de João, o Senhor soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Então nós vemos ali novamente a questão do sopro do Espírito para entrar neles. E agora rapidamente eu vou entrar aqui em Atos, para a gente ver algumas coisas ainda relacionadas ao Espírito. Ele fala assim, ele tinha soprado sobre os discípulos para receber, então, interiormente eles tinham recebido o Espírito,
Mas ele falou assim, ó, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então aqui o Senhor fala para eles aguardarem em Jerusalém para serem revestidos do poder, para serem testemunhas. Então nós vemos aí dois aspectos do Espírito. Um é recebendo ele interiormente e o outro é recebendo ele como poder para testemunho. E aí eu quero ressaltar o seguinte, né, que todos esses 120 irmãos em Jerusalém, eles perseveraram unânimes em oração, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então nós vemos aqui uma ação coletiva da igreja, permanecendo unânimes em oração para que eles pudessem ser revestidos do poder. E aí em Atos 2 nós vemos o Espírito, ele descendo e enchendo todo aquele espaço e enchendo a vida deles de maneira plena, tanto interior quanto exteriormente. E aí o Paulo ele se levanta para explicar para as pessoas que não estavam entendendo nada daquilo, que aquelas coisas estavam acontecendo porque foi predito lá em Joel, né, o profeta Joel, que diz que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, nossos jovens terão visões e sonharão nossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Fogo, vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que nós vemos aqui? Nós vemos o cumprimento da profecia de Joel. O Senhor derramou o seu espírito, e aí nós vemos a manifestação desse espírito com poder. E aí nós vemos, a partir dali, a vida do espírito na vida da igreja, que foi formada ali, naquele momento, com o batismo do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E aí a gente vê, irmãos, que o Espírito ele agia de maneira que o Senhor ia acrescentando cada dia pessoas que iam sendo salvas. O Espírito ele agia de uma maneira que convencia as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E aí você vê a igreja se formando, a igreja crescendo, crescendo em poder, crescendo em número também, não é só poder. Aí a gente vê que a igreja ela cresce de maneira bem efetiva. Eu estou vendo aqui capítulo 4, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então você vê aqui novamente o Espírito de maneira eficaz dando intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Essa era a normalidade do tempo de Atos. E a palavra continua, irmãos, e ela mostra, por exemplo, no capítulo 10, que o Espírito Santo chegou aos gentios, não ficou somente nos judeus, e aí muitos receberam o Espírito também, muitos, gregos, todos os que não eram judeus, e a quem foi pregado o Evangelho, eles creram e receberam o Espírito. Em Atos 11, você vê o Espírito agindo na vida de Pedro, né, dizendo para ele ir e pregar o Evangelho, ele foi e pregou o Evangelho. Você vê em Atos 13,
Nós vemos a igreja orando, jejuando, e o Espírito Santo orientando que eles enviassem. Então, você vê o Espírito ali agindo de maneira efetiva na vida da igreja, porque os irmãos estavam no Espírito, jejuando e orando. E depois, para terminar, capítulo 16, versículo 6, nós vemos Paulo, né, indo para um lugar ou para outro sob a orientação do Espírito Santo. Bom, irmãos, o que nós vemos com isso? O que nós vemos? Nós vemos um Espírito agindo de maneira livre, de maneira poderosa, de maneira eficaz na vida daquelas pessoas, na vida da igreja, daqueles crentes em Atos. Vocês conseguem reparar nesses textos todos que nós vemos, vocês conseguem reparar a dinâmica do Espírito Santo? O movimento do Espírito Santo, o que ele fazia, o que acontecia. Vocês percebem isso? Eu quero que vocês percebam que todos esses movimentos do Espírito Santo, quero que vocês reparem que sempre o poder é do Espírito Santo, mas sempre é manifestado através das atitudes dos homens. O poder é do Espírito, mas ele se manifesta através do homem. Nós temos o poder do Espírito, e nós temos o homem como um canal, como um canal. O que nós falamos? Que o Senhor, ele flui, que o Senhor, ele é a força, o poder de Deus. Ele flui do trono e ele passa através do homem. Irmãos, por que hoje nos falta este poder? Nós precisamos responder. Por que nós não temos, hoje, nós não temos aquela dinâmica que o Espírito Santo tinha em Atos? Repare que eu usei essa palavra dinâmica, tá? Porque ela é similar a poder. Tá? A palavra poder, ela tem a mesma origem da dinâmica aqui, a força, movimento. Tá? Então, por que nos falta esse poder, esse dinamismo do Espírito Santo? Olhando todas essas questões aqui, eu cheguei em duas conclusões. Tá? Eu vou falar sobre elas rapidamente. João 4. João 4. Duas razões para que o Espírito Santo ele não haja com poder, com dinâmica na nossa vida hoje ou na vida da igreja hoje. Capítulo 4 de João, ele fala sobre a mulher de Samaria. Ele fala que era necessário ele passar pela província de Samaria. Aí ele chegou numa cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho. Aí ele estava cansado, viu uma fonte, aí ele veio para perto de uma mulher samaritana e disse: "Dá-me de beber." Jesus lhe disse: "Dá-me de beber", que os discípulos tinham ido na cidade comprar alimento. Aí a mulher fala assim: "Mas como você, sendo judeu, pede beber a mim, que sou samaritana?" Porque os samaritanos não se dão com os judeus e vice-versa. Então replicou-lhe Jesus: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar água do poço que é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, água deste poço. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der lhe será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Aqui nós vemos essa passagem a respeito dessa fonte a jorrar pela vida eterna. Fala de um poço, ele fala de beber, mas o ponto que me chama a atenção aqui, meus queridos, é que ele fala a respeito da sede. Da sede. Há um elemento que, se não estiver presente na nossa vida, não, a questão de nós termos água em abundância não faz sentido. Não tem sentido para nós termos uma fonte a jorrar para a eternidade se nós não tivermos sede. Nós precisamos ter sede dessa água. João capítulo 7, versículo 37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se, Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, no último dia, ele exclama, na festa, já todo mundo tinha tomado todas. No último dia, ele fala: quem tem sede, venha a mim e beba. Certamente, os que tinham sede naquele momento, não era sede de bebida, não era sede de outro tipo de água, mas era sede de Deus, sede do Senhor. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então, nós vemos, meus queridos, que se nós não tivermos sede, não adianta nós termos uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela jorra, passa ao lado e nós não usufruímos dela. Nós precisamos beber dessa água. Nós não podemos ficar somente contemplando essa água. Nós precisamos ter sede. Isaías 44 fala assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, meu servo, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às águas, junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor, e o outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Aqui ele está dizendo que o Senhor ia derramar água sobre o sedento e sobre a terra seca. Meus queridos, se nós não estivermos sedentos, nós não beberemos dessa água. Então eu penso, que talvez a gente não esteja experimentando, uma das razões pelas quais nós não estamos experimentando o poder do Espírito, ou a dinâmica do Espírito na nossa vida, é porque nós não estamos bebendo desta água. Nós não estamos com sede. Nós estamos saciados com muitas outras coisas. E nós não estamos sentindo sede. Eu acho que quem já sofreu de sede sabe o que significa isso. Existem estudos sobre essa questão, especialmente
por exemplo, as questões da pós-operatório, que as pessoas não podem tomar água, o que mais elas reclamam do pós-operatório, de modo geral, é a sede que elas passam, que elas não podem tomar água num primeiro momento. Então, a sede inflige um sofrimento muito grande nas pessoas. E parece, irmãos, que nós não estamos tendo sede do Senhor, porque nós estamos saciados com muitas outras coisas. Muitas outras coisas, talvez a gente tome alguns refrigerantes aí, que não são água, que não é a água pura do Senhor, e achamos que isso está saciando a nossa sede. Pelo contrário, isso não mata a nossa sede, irmãos. O mundo, as coisas que o mundo nos oferece não matam nossa sede. Então aí eu vejo a segunda, talvez a segunda razão pela qual nós não estamos experimentando a dinâmica do Espírito, o poder do Espírito Santo, é que talvez essas fontes, esses poços de água das nossas vidas estão entulhados. Talvez nem a água está conseguindo sair dos nossos poços. Se você ler o Gênesis 26, capítulo inteiro, é uma história a respeito de poços. Poços que foram cavados, poços que foram entulhados. Os inimigos entulharam os poços, né? O inimigo de Deus entulha a nossa vida. Ele enche as fontes e o poço da onde flui o Espírito com coisas, entulhos, para que a água não flua de nós. Meus queridos, nós precisamos limpar nosso poço. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida para que nós possamos limpar totalmente, tirar todo entulho, toda sujeira, todas as coisas ocultas na nossa vida, para que esse poço flua na sua intensidade, na sua quantidade correta. Porque a palavra diz que é água que não dá para nadar mais, que nos leva, a gente não consegue resistir à força dessa água. E também nós precisamos, além de limpar o nosso poço, nós precisamos ter sede dessa palavra. Amados, que o Senhor possa nos ajudar a enxergar a importância do Espírito na nossa vida, a urgência que nós temos de resolver essas questões da sede e dos nossos poços entulhados, para que o Espírito possa voltar a fluir plenamente e ele possa agir na nossa vida como ele foi programado para agir, com intensidade, com poder, com autoridade, com resultados. Né? Que o Senhor nos abençoe e nos capacite a nós entendermos essas questões e levarmos a cabo a vontade de Deus. Que o Senhor possa nos suprir com a sua água viva. Né? Que o Senhor abençoe a sua vida e você seja abundante, que você tenha muita sede do Senhor. Que você beba dessa água e se jogue num rio que flui do trono de Deus, limpo, límpido, desobstruído. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.